Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos felizes, gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de abrirmos a Bíblia e juntos estudarmos a Sua Palavra. Nós estamos em uma série de estudos sobre o Apocalipse, procurando entender as profecias que estão registradas neste livro maravilhoso. Hoje nós faremos o quarto estudo nesta série maravilhosa e antes de prosseguirmos, antes de iniciarmos o estudo em si, nós queremos fazer aquele desafio de sempre. Você já compartilhou o link desta transmissão com os seus contatos? Convide os seus amigos, aquelas pessoas, os seus parentes, colegas de trabalho, que você sabe que elas gostam de estudar a Bíblia. Aquelas pessoas que fazem perguntas de assuntos bíblicos para você e querem aprender mais, querem conhecer mais da Palavra de Deus. Convide-os para passar estes momentos que se seguirão conosco, abrindo a Bíblia e juntos vamos aprender deste livro maravilhoso. Antes de prosseguirmos o estudo desta noite, nós vamos fazer uma oração suplicando a presença divina, pedindo para que Deus atue com o Espírito Santo em nossas mentes, nos ajudando a entender mais a Sua Palavra. Se você puder, nós o convidamos para que se ajoelhe juntamente conosco enquanto faremos esta oração. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos pelo teu cuidado para conosco e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite com o propósito de estudar a tua palavra, abrirmos a Bíblia e juntos aprendermos mais de ti. Venhas, ó Senhor, iluminar a nossa mente. Envia o Espírito Santo para nos ajudar a compreender os sagrados ensinos que o Senhor deixou a cada um de nós registrado em Tua Santa Palavra. Ajuda-nos a entender as profecias do Apocalipse e que, estudando as mesmas, possamos ter esperança e ânimo na preparação para o encontro em breve com o nosso Salvador. Eu te peço uma bênção especial em favor do nosso convidado especial desta noite, o pastor Hermes Machado. Eu te peço também, Senhor, que abençoe cada internauta, os que moram aqui próximos, que moram longe, em qualquer estado do Brasil, em outros lugares do mundo, que todos sejam abençoados por Ti nesses momentos que estão dedicando para estudar a Tua Palavra. Fique conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, na semana passada nós fizemos o nosso terceiro estudo desta série do Apocalipse com o nosso missionário, o William, e foi muito bom. Nós estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as cartas enviadas às 7 igrejas. O que significam essas 7 igrejas? Nós estudamos na semana passada, terça-feira da semana passada. Se você não assistiu e você não sabe o que significa, é só você assistir o vídeo aí no nosso canal da semana passada e ali o nosso missionário William esteve explicando o que significa isso, qual o ensino, Essas 7 igrejas, o que nós aprendemos disso aí. Nós vemos que representa aí a história da igreja, Assim, de uma forma bem resumida, significa a história da igreja em 7 fases, 7 períodos. Mas quando é cada período? De que ano a que ano? O que caracterizou cada período? Então, todos esses detalhes foram explicados pelo nosso missionário William no estudo que nós tivemos terça-feira da semana passada. E nesta semana, esse estudo de terça da semana passada foi baseado no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Nesses 2 capítulos, 2 e 3, encontramos ali as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Agora, no estudo de hoje, nós vamos estudar
Vamos pular aí o capítulo 4, capítulo 5, e nós vamos direto ao capítulo 6. O capítulo 6 do Apocalipse fala sobre selos, a abertura de selos. Entre o capítulo 6 e o capítulo 8, nós vamos ver aí 7 selos. Lá naqueles 2 capítulos falou de 7 igrejas, cartas a 7 igrejas. E nesses capítulos 6 e 8, o 7 é um parêntese que tem no meio. Eles falam de 7 selos. Encontramos novamente o número 7, já explicamos algumas vezes aqui o significado do número 7. Só que aqui vai falar de 7 selos. O que é que significam esses selos? E vários detalhes que encontramos aqui, o que é que significam? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E o nosso convidado especial, que estará explicando para nós o significado e etc., é o pastor Hermes Machado. O pastor Hermes Machado é um colega nosso, né, amigo aí de muitos anos. Atualmente ele está pastoreando em uma região ali no campo, no estado da Bahia. Seja bem-vindo, irmão Hermes, ao estudo desta noite. Boa noite, pastor Joel. Boa noite a todos os nossos queridos internautas que estão aí abrindo a Bíblia conosco. É uma alegria estar aqui nessa noite, compartilhando aqui da palavra de Deus, né? Nós vamos aqui mediar esses temas que vão vir à tona aqui nesse estudo. É uma alegria muito grande. Muito bem. Pastor Hermes, o pastor sempre gostou assim, de comunicação através da mídia, programa de rádio. Inclusive, aqui no Abrindo a Bíblia, tem vários assistindo no canal no YouTube e sempre tem pessoas assistindo, ouvindo o programa através da rádio Conectados com Deus. E o irmão tem um programa regular lá na Rádio Conectados. Fala um pouquinho sobre esse programa, qual o nome do programa, qual o horário, porque talvez tenha algumas pessoas que estejam aqui no canal no YouTube que não ouviram o irmão lá na rádio. Fala um pouquinho para nós aí. Legal, eu agradeço a oportunidade de falar disso, pastor Joel. Eu tenho uma paixão pelo rádio, pelos meio de comunicação, especialmente no que se diz respeito ao evangelho. Isso desde a infância, quando eu via rádio lá na roça. E esse ano eu tive o privilégio, a honra de ser convidado pela equipe diretiva da Rádio Conectados com Deus para participar desse quadro de apresentadores de programa. Então eu faço o programa Lições para a Vida, de domingo a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Conectados com Deus e também no canal da Rádio Conectados com Deus no YouTube. A função, o objetivo desse programa é estudar cada dia o tópico da lição da escola sabatina. Então, quando a gente chega na sexta-feira, no sábado, a lição está bem mastigadinha, porque cada dia a gente estuda um tópico juntamente com os ouvintes. Tem sido um sucesso o programa, uma grande bênção. Que maravilhas! E eu acho assim muito legal a questão da rádio, porque na correria do dia a dia, aqueles que estão, quem sabe, dirigindo, às vezes estão no trânsito, nesse horário aí, das 7 às 8, né? Algumas donas de casa já estão na correria, lavando louça, roupa, isso e aquilo. Coisas que estamos fazendo assim manualmente, etc., mas os ouvidos estão livres, a gente pode estar ouvindo o programa na rádio, não é isso, pastor? O rádio é incrível, né? Foi uma invenção realmente inspirada, porque pensou-se que o rádio ia desaparecer com o advento da televisão primeiro, né? O rádio permaneceu, sobreviveu a essa grande concorrente que é a televisão. Depois veio agora a internet, as redes sociais, mas o rádio continua vivo, exatamente por causa dessa versatilidade, essa possibilidade de você estar dirigindo, ouvindo rádio, lavando a louça, ouvindo rádio, fazendo outra atividade qualquer e ouvindo o rádio, né? Então é muito prático ouvir rádio, não te atrapalha em outra atividade que você tenha que fazer. E o rádio continua sendo muito ouvido. Então aí está a dica, todos os dias de segunda, é de segunda ou de domingo? De domingo. De domingo a sexta, só não no sábado, mas de domingo a sexta, domingo a sexta, lições para a vida, é de 7 às 8. Das 7 às 8. Das 7 às 8. Uma hora de programa aí, o pastor Hermes Machado está conduzindo o programa
na rádio Conectados com Deus, e todos que já são da rádio e quem sabe não estavam sintonizados nesse horário, estão cientes de que nesse horário tem esse programa especial. E aqueles que não são assíduos lá na rádio, pode baixar o aplicativo aí para você já ter no seu celular e acompanhar aí toda manhã. Mas nesta noite nós vamos estudar sobre os 7 selos. E como já mencionei, nós encontramos isso relatado no livro do Apocalipse, no capítulo 6, a partir do capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias? Nós vamos lendo e o pastor Hermes estará nos auxiliando aqui, explicando. E já quero adiantar que algum detalhe que você ficar em dúvida, que você desejar um esclarecimento a mais, na descrição desse vídeo tem o link para um formulário onde você pode fazer a sua pergunta ali. Para nós é um grande prazer interagir com as pessoas, né? Todos que preenchem o formulário ali, nós procuramos dar uma atenção especial. A nossa preferência, você pode se comunicar no chat aí, é bom, é legal, mas a nossa preferência é que você coloque ali no formulário, porque nós temos esses dados conosco, essas informações, assim, para termos uma comunicação posterior melhor com você. E isso pode servir também, alguma pergunta fora do tema ou algum detalhe especial que se destaque ali, pode servir como base para fazermos um programa algum dia, dando atenção à sua pergunta. Então, preencha lá, a produção está colocando aí no chat também este formulário. E se você tiver alguma pergunta, não se acanhe, é só preencher, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 6, e vamos iniciar a leitura. Nós vamos lendo aos pouquinhos, vamos ler sobre um selo, o nosso querido irmão Hermes estará explicando, depois vamos para o segundo e assim vamos prosseguindo. Versículo Joel, primeiro. Se me permite... Sim, pastor. Fazer aqui uma observação, antes que o irmão leia o primeiro verso do capítulo 6, existe sim um link, uma relação entre o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 não é o objeto do nosso estudo hoje, mas eu quero fazer aqui uma introdução no capítulo 5. No verso 1, o apóstolo João vê um livro selado com 7 selos. Esse livro é escrito por dentro e por fora. E alguém disse, o anjo forte, quem é digno de abrir os selos do livro, né? Quem é digno? Então houve essa expectativa, essa pergunta sem respostas. E foi dito no verso 3 que no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. E o apóstolo João, no verso 4, diz que chorava muito, porque o que é que contém nesse livro? O que contém nesses selos? Quem é que pode saber? Quem pode me revelar? Então, no verso 5, um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Eu queria só enfatizar a importância disso aqui, porque Jesus é apresentado aqui como o revelador das profecias do Apocalipse. Ele que é o dono dos mistérios, o revelador dos mistérios, ele que sabe os segredos, né? Como foi dito lá a Daniel no capítulo 2, ele é o revelador de segredos. Então, a partir do verso 1, que será feita a leitura, é apresentado esse cordeiro, que é o único que é capaz de abrir o livro. Muito obrigado, pastor Hermes. Muito bem lembrado. O segundo estudo que nós fizemos desta série, nós demos uma abordada nesse detalhe aqui, mas foi muito bom o pastor relembrar esse detalhe, né? No segundo estudo, nós estivemos explicando que o principal personagem do livro do Apocalipse, das profecias do Apocalipse, é Jesus. No capítulo 1, versículo 1, nós já encontramos revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e enviando pelo seu anjo, as notificou a João. Então, o livro do Apocalipse, o autor desse livro, num certo sentido, é Jesus, porque este livro é uma revelação de Jesus Cristo. E quando nós estudamos sobre as 7 igrejas, Jesus foi visto entre as 7 igrejas ali, entre o castiçal, né, com as 7 lâmpadas.
E é ele que escreve as cartas às 7 igrejas. E aqui, o que o pastor destacou é verdade. Quando vem falar dos 7 selos, destaca a pessoa de Jesus, assim, no universo inteiro. Não tem ninguém semelhante ou igual a Jesus, com a autoridade que Jesus tem para abrir os selos e para revelar para nós as profecias, as coisas que haveriam de acontecer. É claro que muitas dessas hoje já aconteceram, não é isso, pastor? Muitas profecias já ocorreram e outras estão em pleno desenvolvimento, não é? Exatamente. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Ainda se cumprirão. Então, estes selos que nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1, Jesus, de acordo com o que o pastor nos relembrou, muito bem lembrado, é que teve o poder. Esse cordeiro aqui está se referindo a Jesus. Vamos à leitura? Observei quando o cordeiro, quando Jesus abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Pastor Hermes, eu mencionei aqui no início que no estudo da semana passada, quando estudamos sobre as igrejas, significava períodos, né? 7 igrejas, 7 períodos pelos quais os seguidores de Cristo deveriam passar até o fim da história aqui nesta terra, desde o implantamento da igreja cristã até o fim, até a volta de Jesus. E esses selos aqui, antes de entrar diretamente sobre esse primeiro, o significado também são períodos ou significa outra coisa? O que significam estes 7 selos? Essa divisão em 7? Olha que interessante, pastor Joel, querido irmão, irmã, espectador, você que é amigo, que está aí assistindo esse programa. Existem pelo menos 4 grupos de 7 no Apocalipse, muito importantes. 7 igrejas, já foi o estudo da semana passada. Existem as 7 pragas lá no final, em Apocalipse 16. Existem as 7 trombetas, a partir de Apocalipse capítulo 8. E aqui no capítulo 6, os 7 selos. Eu quero fazer um paralelo entre pelo menos 2 grupos de 7 desses que nós citamos. Os 7 selos são eventos religiosos que ocorrem com a igreja, que ocorrem e têm relação com a igreja de Deus. As 7 trombetas, por exemplo, são eventos políticos. Então, o Apocalipse deixa isso com muita clareza. Porém, no entanto, os 7 selos, que são 7 eventos relacionados à igreja, tem um paralelo muito estreito com o período das igrejas. Você que acompanhou o estudo da semana passada, se você não acompanhou, você deve acompanhar, porque o Apocalipse, essas revelações estão conectadas, né? Umas às outras. E a Bíblia e o Apocalipse é autoexplicativo. Então, os períodos de tempo das igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que você viu na semana passada, são exatamente os mesmos períodos, eu estou falando de tempo mesmo, de anos, dos eventos religiosos que ocorrem durante a abertura dos selos. Então, por exemplo, se você perguntar quando aconteceu a abertura deste selo, a abertura do primeiro selo corresponde ao período inicial da igreja primitiva, da igreja cristã, especialmente do ano 27 ao ano 100 da nossa era. Esse período, lá no estudo das igrejas, é o período da igreja de Éfeso. Então, o que acontece na abertura do primeiro selo está intimamente relacionada ao primeiro período da igreja de Deus, da igreja cristã, a igreja primitiva. Aqui aparece um cavalo branco, não é? Na descrição.
aparece um cavalo branco e aparece o que mais? Aparece um cavaleiro, não é? Que possui um arco e uma coroa. Possui, então, um artefato de guerra. O arco era um artefato de guerra dos mais sofisticados, porque ele permitia que você atingisse o alvo a uma distância de aproximadamente 200 metros. Isso te dava proteção, então o arco era muito usado, né? Você não precisava estar na ponta da espada se expondo para atingir o adversário com o arco. Então esse cavaleiro, ele aparece com o arco, que é esta arma de guerra sofisticada para a época. E ele aparece com a coroa, porque a coroa é símbolo, até hoje, de autoridade real. E a cor do cavalo também é significativa. A cor branca, a brancura do cavalo, representa exatamente a pureza da fé destes primeiros cristãos. Quando estudamos a história da igreja primitiva, quando estudamos o período da igreja de Éfeso, nesse período do ano 27 ao ano 100 depois de Cristo, nós percebemos que a fé desses cristãos primitivos, primeiros, era uma fé pura, né? O que significa mais o cavaleiro no cavalo branco? Vitorioso, pronto para vencer, determinado a vencer, né? Significa o impressionante triunfo que o Evangelho, a pregação do Evangelho teve no primeiro século. Se você se lembra bem das descrições ali de Lucas, o escritor de Atos, então, vejam que numa pregação, o Espírito Santo convertia 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então, o Evangelho saiu numa velocidade como se estivesse montado a cavalo. Lembrando que o cavalo era o carro, o automóvel, um meio rápido, né, de se locomover e com que se promovia as guerras, né? Se você se lembrar também, o cavalo era utilizado para os correios, para fazer entregas rápidas, né? Isso que nos nossos dias é feito de forma muito rápida, era feito a cavalos rápidos. E isso representa, então, a velocidade com que a palavra de Deus, o Evangelho, naquele primeiro século, foi pregado. Esses são alguns símbolos, pastor Joel, relacionados aí ao primeiro selo, quando o primeiro selo foi aberto. Muito obrigado, pastor Hermes. Ficou muito claro, né? Aquilo que algumas pessoas têm receio de ler o Apocalipse, achando que é difícil entender, com as explicações que o irmão foi, né, compartilhando conosco, podemos perceber aí, entender de forma clara o simbolismo aí deste cavalo branco, né? A que período se refere? O que significa a brancura, a coroa, o arco, saindo para vencer? Muito bem explicado. Vamos agora os versículos 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Pastor Hermes, e este segundo selo aqui, se refere a qual período? O que significa esta cor? Nos ajude a entender melhor esses detalhes aqui, por gentileza. Então, a abertura do segundo selo corresponde exatamente, porque é uma sequência, né? Corresponde o período da igreja do ano 100 ao ano 323 da era cristã, né? Ou depois de Cristo, como pode ser dito. Como a cor branca do primeiro cavalo representava a pureza daquele período, dos cristãos e da fé dos cristãos daquele primeiro período, a cor vermelha do segundo cavalo, do segundo selo, representa que a fé agora não era mais pura, não era autêntica. Erros surgiram que mancharam a igreja, mancharam a brancura, a pureza, a inocência
daquela primeira igreja, dos primeiros cristãos, né? Só para se ter uma ideia, nos 300 anos abrangidos por esse período do cavalo vermelho, houve 10 forças-tarefa organizadas aí pelo Império Romano para destruir os cristãos. Milhares de cristãos foram mortos. E o que manchou a igreja, o que modificou, descaracterizou a pureza primitiva, foram os erros admitidos no berço da igreja cristã. A pureza de sua crença, a fé nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos, foi maculada por esse novo período, né? Temos na história um relato de que, no ano 313, o Edito de Milão, que foi assinado pelo imperador Constantino, marcou o fim desta investida imperial romana contra os cristãos. E a partir do ano 313, os cristãos puderam, então, entrar numa era para desfrutar um pouco de paz. Então, o período é de 100 a 323 e a cor vermelha significa uma descaracterização da pureza. A mudança de cor é a introdução na igreja de dogmas, de costumes que não estavam em acordo com a palavra de Deus e com o ensino que os apóstolos haviam deixado. Muito obrigado, pastor Hermes. Foi bem interessante nós percebermos isso aí que o pastor frisou, a questão da mudança da cor, porque agora, neste período, dentro deste período, a igreja perdeu aquela pureza da fé e ela tinha agora, no seu conjunto de ensinamentos, ensinos bíblicos e dogmas que vinham de tradições, de costumes e até mesmo de origem pagã. Tinha essas duas coisas que a igreja ensinava, transmitia. E isso agora nos leva a um detalhe do terceiro selo, que depois o pastor vai explicar para nós. Eu vou ler aqui, olha, os versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Pastor Hermes, este terceiro selo corresponde a que período da história da igreja? O que significa essa cor preta? E o que significa essa balança na mão e vendendo uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada pelo mesmo valor, por 1 denário? O que significa isso? Então, o terceiro selo, quando se abre o terceiro selo, aparece então o cavalo preto. O cavalo preto, fazendo uso aí da simbologia das cores que o Apocalipse nesse trecho vem nos trazendo, se o branco simboliza a pureza, a luz, a clareza, o conhecimento, o preto, o cavalo preto, exatamente significa o oposto, o contrário, né? Então, a igreja está caminhando aí para um momento de trevas espirituais. E a negritude, a cor do cavalo preto revela essa falta de luz, essa ausência de luz. A igreja está caminhando para um período de grandes trevas espirituais, período de imoralidade da igreja, de problemas seríssimos que a igreja vai enfrentar. Este período do terceiro selo é um período oposto, contrário ao primeiro selo. O primeiro selo foi tudo de bom, o evangelho avançou rápido, as pessoas aderiam à fé dos apóstolos, aceitavam a Jesus, né? O evangelho alcançou uma expansão geográfica grande, enorme, porém agora no terceiro selo, tudo o contrário ocorre. Aos poucos, as pessoas vão desvalorizando as verdades bíblicas, né? Vão diminuindo a reverência pela palavra de Deus e as coisas vão se modificando. E eu quero aproveitar a pergunta do pastor Joel para a gente
falar desses símbolos que aparecem aqui, né? Aparece primeiro, no finalzinho do verso 5, uma balança na mão do cavaleiro. Então, essa balança significa a união que haveria de ocorrer entre o poder civil, o império e o poder religioso, dando a quem possuísse autoridade judicial, tanto sobre a igreja quanto sobre o Estado. Ou seja, um poder assumiria, manipularia, dirigiria tanto igreja como Estado. A balança significa essa união, essa unidade, essa unificação de poder, de domínio, de comando. E os imperadores romanos, especialmente aí de Constantino até Justiniano, eles concederam, os imperadores, no decorrer dos impérios, do desenvolvimento político aí, eles concederam esse duplo poder para uma pessoa. Para quem? Para o bispo de Roma, para o Papa. Então, a igreja o movimento religioso que envolve a igreja está caminhando para esta condição, em que o poder civil entrega de bandeja, não é, nas mãos do poder papal toda a autoridade. E o Papa vai ser eleito depois o cabeça mundial da igreja, mas ele administra também o poder civil. Ele tem influência e poder sobre as questões civis e religiosas. É a união aí do secular com o sagrado, né? Do secular com o sagrado. Depois aparece, no verso 6, uma parábola, onde se diz que uma medida de trigo é vendida por 1 dinheiro ou 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E eu pergunto para você refletir, qual cereal está mais barato aqui? O trigo por 1 denário, uma medida de trigo, ou 3 medidas de cevada por 1 denário? É claro que a cevada está mais barata, né? É claro que a cevada está 3 vezes mais barato do que o trigo. O que isso significa? Você sabe que o trigo, estamos tratando aqui de símbolos, estamos no Apocalipse, né? O trigo é simbolizado pelo pão. Pão e trigo simbolizam a palavra de Deus. Se lembra lá que em Mateus 4, quando Jesus vai ser tentado, é feita essa aplicação à palavra de Deus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, em Mateus 4:4, em outros lugares da Bíblia, o trigo é representado, o trigo e o pão. O trigo, que é a matéria-prima aí do pão, é representado pela palavra, representa a palavra de Deus. Então, o trigo e cevada são cereais bem semelhantes, mas não são cereais idênticos. Né? O trigo representa a verdade pura do Evangelho, a palavra de Deus, enquanto a cevada representa aqui, por isso ela é desvalorizada aqui no simbolismo, para a gente entender que mensagem é que temos aqui. A cevada é representada pelas tradições, pelos erros que vão penetrando na igreja, pelos dogmas, pelos ensinamentos humanos, por doutrinas de homem que vão penetrando no seio da igreja e vão modificando a maneira das pessoas viverem a fé. Então, essa grande diferença de preço simboliza que a doutrina pura, verdadeira, vai ficando raro, vai ficando escassa e vai ficando caro, enquanto os erros vão ficando cada vez mais populares e mais fáceis de ser adquiridos. Né? Hoje também é assim, para contemporizar, para trazer aí do Apocalipse para os nossos dias, para fazer uma aplicação prática, hoje é muito mais fácil você se deparar com erros doutrinários do que com a verdade. Se alguém busca saber a verdade, ela vai se deparar é possível que a pessoa se depare primeiro com alguns erros, com dogmas, com ensinos humanos, doutrinas de homens, antes de se encontrar com a verdade pura, não é? A Bíblia chega a dizer em outro lugar que a verdade anda tropeçando pela rua, mas a mentira não.
as doutrinas falsas, as doutrinas humanas, andam aí fartamente sendo oferecidas para as pessoas no lugar de verdade. Isso é representado aqui por essa cevada, que está baratinho. Representa um evangelho barato, que está sido aí por muitas pessoas, por muitas organizações religiosas, para simplesmente satisfazer o anseio, o desejo daquela alma, daquela pessoa que quer uma religião do seu jeito, do seu modo, né? Então nós temos que procurar, quando buscamos a palavra de Deus, o puro trigo, esse cereal que traz aí a pureza da autenticidade da verdade da palavra de Deus. Por último, ainda nesse selo, nós temos dois. Falhou aqui a sua fala, pastor Hermes. O pastor Hermes não está pessoalmente no estúdio hoje aqui, né? Então, eu estou pessoalmente no estúdio, mas o pastor Hermes está participando lá da Bahia, não é Salvador, é próximo a Salvador que ele mora. Esqueci o nome da cidade aqui, uma cidade bem próxima lá, bem grande. Ele está lá da casa dele participando conosco do programa Abrindo a Bíblia. E houve uma falha aí na comunicação, não sei se é a internet, mas muito bem explicado o que o pastor Hermes compartilhou conosco aí, né? O que significa a cor preta deste cavalo, corresponde a qual período na história, né? Do ano 323 até o ano 538, né? E aquela balança na mão do cavaleiro, o que significa, o trigo num valor e a cevada 3 vezes mais barato. O que significa esse trigo? O que significa a cevada? E por que essa grande diferença de preço? Então ele explicou assim muito bem. Nós vamos prosseguir a leitura aqui. Vamos agora ler os versículos... Nós vamos ler agora os versículos 7 e 8, né? A abertura do quarto selo, os versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Pastor Hermes, a que tempo se refere, a que período se refere esse tempo aqui do quarto selo e o que significa esse simbolismo que nós encontramos aqui? Muito bem, chegamos ao quarto selo e o período de abrangência desta profecia é de 538 depois de Cristo até 1517, né? Então agora aparece o cavalo amarelo. Esse amarelo aqui não é uma cor amarela bonita como nós gostamos de apreciar. O amarelo do girassol é uma cor bonita. Esse amarelo aqui significa uma cor pálida de pessoas mortas. É uma cor de corpos sem vida. É isso que esse cavalo representa. Ele representa a morte. Por quê? Porque foi nesse período que o papado perseguiu sem piedade todas as pessoas que ousavam discordar dos ensinamentos impostos ali pelo papado. O texto também fala da 4ª parte da terra. Isso representa, sem dúvida, a região geográfica que ficou sob o controle do poder papal. Só um detalhe para o ano 538, o ano inicial desse período do quarto selo, do cavalo amarelo. Esse ano 538 foi quando, na história, é conhecido como a supremacia papal, quando o Papa foi eleito o cabeça mundial da igreja. Então vai aparecer aí no texto alguns termos como espada, fome, peste, feras da terra, são alguns exemplos dos métodos usados por esse poder, o poder papal,
para massacrar os seus dissidentes, aqueles que eram considerados hereges, e milhões de pessoas foram mortas por ordem do papado nesse período amarelo, esse amarelo de morte deste cavalo que representa a morte para os fiéis a Deus e que discordavam do sistema papal. Muito obrigado, pastor Hermes. Até hoje a gente usa essa expressão, né? Quando a pessoa está pálida assim, leva um susto muito grande, às vezes alguém usa esse termo, né? Rapaz, você está amarelo. Mas exatamente, está relacionada à falta de vida, né? Falta de sangue, né? De vida, exatamente. Vamos prosseguir aqui os versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Pastor Hermes, este quinto selo se refere a que período da história e o que significa estas almas debaixo do altar clamando? O que significa isso aí? Olha que interessante, agora a profecia muda um pouco de cenário. A sequência de 4 cavalos é interrompida por uma outra figura, um outro cenário aparece. As almas debaixo do altar, né? No céu não tem altar, esse altar ao altar de sacrifício, onde eram mortos os animais. Esse altar representa a terra onde os fiéis deram a sua vida por causa do evangelho. Foram fiéis. Esse quinto selo representa o período de 1517 até 1755. Se você se lembrar bem, o ano de 1517 está relacionado também com a Reforma Protestante, né? Então, estas pessoas foram mortas por causa do Evangelho. Elas foram mortas no santuário da terra. Se refere ao altar aqui na terra. Não temos o tempo aqui para falar sobre o assunto total, mas aqui no canal você já tem essas explicações sobre a questão da imortalidade da alma. Não é esse o nosso assunto, o nosso objeto de estudo nesse momento, mas só quero dizer, aproveitando a oportunidade, que as almas não são imortais. Almas, pessoas, são mortais, segundo Ezequiel capítulo 18, verso 4, né? E aqui é feito uso de uma figura de linguagem, um recurso aí da língua portuguesa, né? Chamada prosopopeia, quando você confere a seres inanimados ou animais as características de uma pessoa. Então é feita essa parábola, essa comparação, como se as almas estivessem clamando debaixo do altar. Uma comparação idêntica é feita em Gênesis capítulo 4, verso 10, quando Deus disse para Caim: olha, o sangue do teu irmão Abel está clamando a mim desde a terra. Sangue, você sabe que sangue não clama. Isso é uma linguagem, é uma prosopopeia, você atribuir a um ser inanimado o poder da linguagem, do raciocínio, né? Finalmente, as almas que estavam debaixo do altar, simbolicamente, requerendo, cobrando ali os seus sangues que foram derramados injustamente por causa do evangelho. Finalmente, o texto traz uma citação das roupas brancas. E o que significa essas pessoas serem vestidas de roupas brancas? Significa exatamente a vingança do Senhor. Significa que foi dado aí, na minha linguagem, uma volta por cima. Essas pessoas foram honradas. Então, o que aconteceu na Reforma Protestante foi que essas pessoas foram vestidas de vestes brancas, porque elas foram rememoradas, foram lembradas como pessoas inocentes que morreram pela causa certa, morreram por causa do Evangelho. Quando depois da Reforma Protestante as pessoas começaram a ler a Bíblia na sua própria língua, no seu próprio idioma, né? Então se entendeu o erro do catolicismo medieval, o engano das trevas, naquele momento em que as pessoas eram
proibidas de conhecer a verdade e impedidas, né? Então, nesse sentido, essas pessoas receberam as compridas vestes brancas de pureza, que elas foram consideradas justas por ter morrido pela fé, pela verdade. Muito obrigado, pastor Hermes. Muito bem explicado. Vamos prosseguir agora, lendo a partir do versículo 12. Vamos ler. O versículo 12 diz assim, olha: observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Vamos parar até aqui neste versículo, né? O versículo 14 ainda. O céu... Não, eu li até o versículo 13. É até o versículo 13 mesmo. Pastor Hermes, aqui fala que na abertura do 6º selo houve um terremoto muito grande, fala do escurecimento do sol, escurecimento da lua e queda das estrelas, assim como caem os figos verdes. Isso já aconteceu, não aconteceu, quando aconteceu? Traz esses esclarecimentos para nós, por gentileza. Olha que interessante, o nosso estudo se encerra aqui no 6º selo. O sexto selo apresenta os primeiros sinais do tempo do fim, que anunciam a proximidade, uma proximidade maior da volta de Jesus. O período de abrangência desse selo é exatamente a partir de 1755 até a volta de Jesus. Então, os acontecimentos destes versos que foram lidos aí se referem a eventos que anunciam a proximidade da volta de Jesus até que ele venha, né? Então, o primeiro evento que acontece é o conhecido terremoto de Lisboa. Apesar de receber esse nome, esse terremoto que aconteceu em 1755, ele atingiu parte da Europa, na África, América do Norte, e os historiadores falam em números de 10 milhões de quilômetros quadrados. Então não foi um terremotozinho qualquer que acontece num estado, numa cidade, é algo marcante mesmo. Chegou à costa da Espanha e também da África, submergiu cidades, causando grande destruição. É interessante lembrar para você, estudante da profecia, que sempre que a profecia anuncia, prenuncia, algo na história marca, confirma este evento. Então nós temos aí, nesse início desse período, o grande terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa. Outros eventos descritos no verso é o escurecimento do sol. Aconteceu já também, Pastor Joel e internautas, o escurecimento do sol aconteceu em 19 de maio de 1780, ali na região da Nova Inglaterra, principalmente atingindo 6 estados dos norte-americanos, né, ao norte do país, mais exatamente. Uma grande escuridão, que o sol sumiu de repente ao meio-dia, as aves noturnas procuraram seus puleiros, né? Foi uma coisa assim impactante, impressionante. Não foi um eclipse, anoiteceu mesmo ao meio-dia. Este acontecimento de 19 de maio de 1780 marca essa profecia do escurecimento do sol. Nesse dia, as pessoas acenderam suas velas, suas lâmpadas, os pássaros voaram para os seus lugares, né? Nessa mesma noite, cumpre-se uma outra profecia conectada com Joel 2,31, que é a profecia da lua. A lua tomaria cor de sangue. Nessa mesma noite, houve esse episódio, esse fenômeno lunar, onde a lua ficou da cor de sangue. Então, o sol e a lua foram atingidos, esses sinais, esses grandes luzeiros aí criados para iluminar e marcar o tempo, marcar as estações, foram modificados grandemente, causando um grande impacto nos observadores, nas pessoas que relataram e conviveram com esse período, né? O que mais? O texto fala no verso 13 de queda das estrelas. Você já viu alguma estrela cair? Só que deve ter visto.
Só que não foi assim como você já viu, não. No dia 12 e 13 de novembro de 1833, percebeu-se mais de 1.000 estrelas cadentes por minuto. Então foi uma chuva de estrelas que caiu do céu. Não foi algo como você está aí no interior contemplando o céu e vê uma estrela cadente, uma estrela cair. Foi algo marcante, algo que chamou a atenção dos estudiosos, dos leitores da Bíblia, de todas as pessoas da época. Anote essa data. Novembro de 1833 houve a maior queda de estrelas, até então, registrada. Então, esses três eventos aqui principais, do verso 12 e 13, escurecimento do sol e da lua e queda das estrelas, marcou, profeticamente falando, a abertura do sexto selo. Jesus já havia dito, sei que você já deve ter conhecimento, em Mateus 24, falando desses sinais que precederiam a sua vinda. Então, aqui em Apocalipse 6, estão eles. Estão os sinais físicos, sinais no sol, sinais na lua e sinais nas estrelas. E, Pastor Joel, o que vem em seguida, o verso 14 até o verso 17, para terminar o capítulo 6, já faz parte de um parêntese, de uma interrupção que acontece aqui nessa sequência de profecias, deste verso 14 do capítulo 6 até Apocalipse 8, verso 1. Então é aberto um parêntese, um período para falar de pessoas salvas, características, quantidade, quem são esses salvos? Esse grupo especial de salvos é um tema de outro estudo. E lá no capítulo 8, no verso 1, é que ocorre então a abertura do último selo. Essa profecia, essa sequência dos selos é interrompida, é introduzido um assunto aqui super importante, falando de quem são esses salvos, e depois sequencia no capítulo 8 de Apocalipse. E em outro momento a gente vai poder ouvir aqui no canal Conectados com Deus, na TV Conectados com Deus, esses outros temas também. Muito obrigado, pastor Hermes. Muito bem explicado, né? Esse simbolismo aí. E bem lembrado, estes fatos registrados na história que marcam de forma clara, de forma evidente, que a abertura deste sexto selo está no passado, né? Ocorreram nestes anos aí mencionados. E como o pastor já explicou, o que está do versículo 14 ao versículo 17 deste mesmo capítulo ainda está no futuro. Neste momento, nós estamos vivendo entre os versículos 13 e o versículo 14 do capítulo 6 do Apocalipse, né? Estes acontecimentos aí do versículo 14 em diante fazem menção sobre a segunda vinda de Cristo. É exatamente sobre isso, sobre a segunda vinda de Cristo, apresentada nas profecias do Apocalipse. É sobre isso que nós vamos falar na próxima terça-feira. Pastor Hermes, muito obrigado por separar esse tempo para estar conosco, estudando a Bíblia, estudando as profecias do Apocalipse. Foi muito bom tê-lo conosco, pastor. Eu que agradeço, eu quero estimular o nosso internauta a continuar cavando, a continuar buscando. A gente só pincelou aqui o Apocalipse, tem gemas preciosas aí que estão debaixo dos escombros, dos mistérios que são feitos com relação ao Apocalipse, mas você será muito beneficiado se continuar estudando. Estude mais. Muito bem. Obrigado também a você, internauta, que esteve conectado conosco, assistindo, interagindo, perguntando, comentando. A sua participação foi muito importante e nós agradecemos de coração a participação de cada um de vocês. Neste momento, nós vamos fazer uma oração antes de concluir este programa. Se você puder, nós o convidamos para que se ajoelhe conosco e o pastor Hermes estará nos conduzindo nesta oração. Senhor Deus, muito obrigado porque nessa noite pudemos abrir a Bíblia e ouvir algumas explicações da Tua Palavra, que é Amém, pão, Senhor. é trigo e é alimento para as nossas almas. A nossa oração, Senhor, que o Senhor possa aplicar aquilo que foi estudado aqui na vida, na mente de cada internauta, de cada estudioso da Bíblia,
para que haja um enriquecimento, haja crescimento e fortalecimento na crença, na fé, na tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Amém. Abençoe-nos sempre, dando-nos desse pão celestial que vem da tua palavra, que possamos buscá-la todos os dias e possamos viver da palavra que sai da boca do nosso Deus. Amém. Esta é a nossa oração nessa noite. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos aqui neste meio de comunicação para estudarmos a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, queremos dizer aos ouvintes da Rádio Conectados com Deus que prosseguiremos agora aí na rádio com o programa A Voz da Colportagem. Não saia, fique ligadinho. E agradecemos a todos que estiveram aqui neste canal no YouTube, participando conosco, assistindo, interagindo, e aguardamos a todos vocês na próxima terça, às 19h30. Até lá!